Graça e paz, querida igreja, glória a Deus por essa manhã, aonde o Senhor nos traz ao seu tabernáculo, não apenas ao templo, mas ao tabernáculo do Senhor. Obrigada, irmão. Eu gostaria, queridos, antes de ministrar a palavra do Senhor nessa manhã, fazer o lançamento oficial do nosso projeto de oração Neemias. Esse projeto de oração que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e vai perdurar aqui em nosso meio, em princípio por 1 ano. Esse é o nosso objetivo, mas o Espírito Santo é que comanda. Então, obrigada, viu, minha amada? Nós vamos ter essa primeira direção, né? De 1 ano. 1 ano aonde a igreja vai intencionalmente clamar. E esse projeto consiste em algumas ações de jejum e oração. Começamos hoje. Hoje é o dia que nós estamos iniciando 1 ano seguido, clamando pela igreja local, pela Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga, para que ela cresça, né? Tanto em qualidade espiritual, quanto em quantidade de engajamento de pessoas sendo agregadas na comunhão, e para que ela cumpra o propósito para o qual Deus a estabeleceu aqui na terra. Vamos orar simultaneamente pela construção da nossa nova sede. Deus nos falou que a igreja não seria construída apenas com tijolos, cimento, recurso financeiro, mas ela seria construída espiritualmente. Então nós estamos levantando os fundamentos santos, que é a presença, a vontade de Deus sendo estabelecida através da oração e do jejum. E vamos orar por livramento para a nossa nação brasileira. Sabemos que o ano de 2022 será o ano de eleição em nosso país. Não vamos esperar 7 dias antes para estar aqui. Oh Deus, socorre, tem misericórdia, ajuda. Ai, Pai, Senhor, tem... Não, nós vamos começar intencionalmente 1 ano antes, né? Eu acredito que exatamente quando o nosso projeto vai estar completando 1 ano, será o 2º turno das eleições ano que vem. Então, queridos, nós como igreja estamos nos posicionando espiritualmente. Hoje eu tenho o privilégio de abrir o projeto. Dia 31/10/2021 é minha responsabilidade. Então hoje eu já estou fazendo o meu jejum, comecei à meia-noite, o meu propósito com Deus, pela igreja, pela construção da igreja e por minha nação. Quando eu termino o meu jejum hoje, a minha oração, eu escrevo uma palavra da Bíblia que Deus tenha me dado nesse período de oração, tiro esse adesivo que está aqui atrás e prego a minha gota naquela taça que você pode ver aqui à minha esquerda. Aquela taça vai ficar ali por 1 ano e vai agregar 365 gotinhas como essa, que significam que os guardiões, as pessoas responsáveis, cumpriram o jejum e a oração, representando a igreja. Hoje eu represento você no meu jejum, nas minhas orações que estou fazendo. Eu até tomei alguns decretos espirituais. Eu alistei 31 decretos espirituais e eu vou publicar esses decretos pelas redes sociais da igreja, aonde nós vamos estar anunciando, trazendo para a terra aquilo que os céus quer declarar sobre a nossa nação e também automaticamente sobre a cidade, sobre o povo de Deus que aqui se reúne. E vamos fazer isso um ato contínuo nas nossas redes sociais, sempre trazendo de volta o projeto. Na verdade, toda igreja deve se engajar. Eu não sei se você ganhou um marcador de Bíblia com o tema do projeto e a lembrança do projeto, mas tem um marcador, acho que ainda tem algumas unidades, depois nós vamos fazendo mais. De 2 em 2 meses a gente vai trazer alguma coisa para lembrar vocês aí do nosso engajamento. Pastora, e eu jejuo e oro quando? Você ora continuamente. Nas suas orações diárias você deve incluir esses 3 motivos. Mas o seu jejum você escolhe o dia que você vai fazer. Essa semana estão comigo o meu discipulado, pastora Rosa, pastora Laura,
Laura, pastora Nath, pastora Ana Paula, pastora Suzana, pastora Vivi, pastora Vânia, pastora Kênia. Elas estão comigo representando os 7 dias. Cada uma já tem uma gota, cada uma vai jejuar no seu dia e vai ser a guardiã daquele dia. Temos 52 intercessores que foram responsabilizados de cuidar das semanas. Uma coisa bem organizada. Esses guardiões levantam o grupo menor, de 7 pessoas por semana, e assim fechamos o ciclo de 365 dias de jejum e oração. Tá fácil, queridos? Vocês conseguiram me entender? Amém? Quem pode dizer amém? Eu entendi, pastora. Nós vamos jejuar e orar 365 dias, é isso? É. E cada um vai escolher como vai se engajar, contanto que você não deixe de participar. Para que a igreja ore junta, nós vamos ter uma casa de oração mensal. Esse mês vai ser 9 de novembro, terça que vem. Ok? Nós vamos procurar colocar sempre na primeira terça, mas essa primeira terça, por ser o feriado, nós achamos que não era adequado. Então adequamos a dia 9 de novembro, nós teremos uma casa de oração e eu convido a igreja toda para estar aqui, dobrar joelhos, né? Clamar ao Senhor, ministrar palavras de vida. Queridos, a oração, ela não é uma opção que a gente deixa para quando precisa. Ela é realmente uma disciplina espiritual que a gente cultiva. É uma ferramenta poderosa que nós temos para crescer em comunhão com o nosso Deus, com nossos irmãos e também cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou aqui nessa terra. É interessante, essa semana eu estava orando, colocando algumas situações diante de Deus, dobrando meus joelhos, representando algumas pessoas na minha intercessão, e Deus me desafiou com uma palavra que me impactou muito. Deus me falou que existem momentos em que nós precisamos declarar aos céus. Escuta. Por que queremos estar vivos aqui na terra? Qual é o momento em que Deus diz: vem estar comigo na eternidade? É o momento em que Ele determinou no seu livro. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados, determinados, quando ainda nem existiam. Mas a Bíblia nos conta sobre pessoas que voltaram a Deus e conversaram com Ele. E disseram: Senhor, podes prolongar os meus dias? E Deus olhou e disse: sim, você, Ezequias, 15 anos. Pastora, mas foi um caso único. A Bíblia não conta casos de prolongamento de vida. Mas a Bíblia conta que na mão direita do Senhor está o prolongar da vida. Na esquerda, riquezas e honra. Na direita, o prolongar da vida. Ou seja, se você der motivos a Deus, como por exemplo, quando Pedro foi orar pela ressurreição de Dorcas, ela já estava morta e já tinha cumprido o seu propósito na terra. Mas Pedro leva um argumento no céu e ele diz: Deus, o povo está dizendo, ressuscita Dorcas, precisamos que o ministério dela na terra continue. Mais uma vez Deus vai e na sua soberania diz: Dorcas, volta, levanta-te, vive na terra por mais um tempo. É muito relevante quando Deus pergunta a você: você quer estar vivo na terra com qual propósito? Porque eu também conheço pessoas que Deus abreviou os seus dias. O salmista, um dia numa conversa muito especial com Deus, ele diz: Deus, vamos fazer aqui um concerto. Eu não quero que tu abrevies os meus dias, porque morrer cedo era maldição, de acordo com o ensino bíblico. Era uma das maldições que podia alcançar uma vida, pessoa ou família. Eu não quero que o Senhor abrevie meus dias. Então me dá um motivo para você ficar vivo. Para que você quer estar vivo aqui na terra? Se não estivermos aqui com propósito, para que estamos aqui?
Então hoje eu venho aqui entregar essa palavra e convocar a igreja para esse jejum com uma palavra de autoridade dada por Deus, porque esse tem sido o meu coração derramado diante do Senhor. Deus, eu quero viver os meus dias no poder do teu amor, eu quero fazer com que haja sentido naquilo que eu estou trazendo dos céus para a terra através dos meus atos, através das minhas palavras, através da minha conduta. E é interessante porque de pronto, nós pensamos assim, é óbvio, eu vou convencer a Deus com minhas boas ações. Não vamos convencê-lo. O evangelho, queridos, ele é completamente relacional. Deus vai olhar para você e ver o seu crescimento em relacionamento com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho e com o próximo. É assim que funciona. Eu estou crescendo. Passou-se 1 ano e alguns meses passaram-se vivendo como nação uma pandemia. O que eu fiz da minha vida nesse tempo? O que nós fizemos como igreja nesse tempo? Fomos relevantes? Taguatinga sabe que estamos aqui. Será? O Brasil sabe que existimos como igreja. Pai, eu tenho cumprido o meu papel como esposa, como mãe, como sogra, como nora, como filha. Fala-me, Espírito Santo, quero ser liderada pelo Espírito Santo. Eu tenho batido nessa tecla, Deus não dá apenas conselhos, Deus dá ordens. E a igreja madura, ela compreende isso. Então, esse despertamento pela nação, esse despertamento para uma intercessão intencional, ele é um despertamento que vem do Espírito Santo e você não pode negligenciar. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento e nós possamos consagrar ao Senhor. Se você já levou algum propósito espiritual a sério, eu quero te pedir que esse seja um deles. Pai, como igreja de Jesus, nós nos posicionamos aqui nessa manhã. Sabemos o que estamos fazendo, porque o Senhor é o que nos esclarece pelo Teu Espírito. Sabemos ser necessário esse nível de comprometimento. E oro nessa manhã para que pelo Espírito a igreja seja liderada, pelo Espírito do Senhor. Tu és o pastor supremo, Jesus. Nós só somos teus auxiliares aqui na terra. Por isso eu quero te pedir que de dentro para fora, santamente motivada, o Senhor desperte a nossa igreja. Desperte para a oração, desperte para a santificação, desperte para o jejum, desperte, Senhor, para cumprir o propósito com o qual o Senhor nos elegeu. Obrigada pelo Espírito Santo, porque com Ele é diferente. Nós sabemos para onde ir. Nós temos o recurso que nós precisamos. Eu entrego a construção da igreja nessa manhã. Pai, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor que aquele templo vai ser levantado. Quem concorda, diga amém essa oração. Eu te entrego a nossa nação e a conduta da nossa nação. Eu te entrego, Senhor, essa questão social, econômica e política. A questão da saúde sanitária que estamos vivendo. Pai, toda e qualquer questão que envolve o Brasil, primeiramente nós trazemos diante do Senhor. Oramos para que a nossa igreja cresça espiritualmente e cresça também quantitativamente, mostrando a tua glória. Pai, que sejam ajuntados aqui os filhos, os escolhidos. Papai, aqueles que o Senhor quer salvar e aqueles que o Senhor tem para nossa igreja, para nossa comunidade, para nossa cidade, para este ministério. Onde quer que eles estejam, nós já te louvamos por eles e os abençoamos e pedimos que o Senhor atraia a ti mesmo, Pai, e aqui possa fazer com que eles sejam enxertados na vinha. Os que já estão, comecem a frutificar em grande medida. Eu reivindico diante do Senhor
ovelhas que sejam frutíferas, que frutifiquem a 100 por 1. E se você recebe essa bênção, diga: receba, aleluia. Em nome de Jesus, eu reivindico ovelhas que frutificam a 100 por 1, Senhor. Eu oro para que os teus filhos, a começar de nós, teus ministros, sejamos amigos íntimos de Deus. E que a tua graça e a tua bênção esteja sobre nós. Cremos, Senhor, é um ano. Eu já me vejo daqui a um ano entregando com a igreja este jejum, essa oração, esse propósito, Pai. Mas nessa manhã nós lançamos essa jornada, essa carreira. Ó Deus, lançamos esse propósito. Queremos levá-lo com seriedade diante de Ti. Por isso é que nós oramos no nome santo, o nome poderoso de Jesus. E se a igreja crê em nome dele, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa disposição. Dê um aplauso de honra ao Espírito Santo. A igreja que ora, ela governa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Pastora, deixa eu falar a verdade para a senhora. Eu não sou um homem de oração. Eu não sou uma mulher de oração. Mas você vai se tornar. Você vai se tornar. Em nome de Jesus, depois de um ano, você vai ver a sua vida mudada. Como alguém que vai crescer em revelação, em discernimento, em intimidade. É interessante que essa semana eu fui a um lugar repartir a palavra de Deus, irmãos. E quando eu perguntei, Espírito Santo, eu prego o quê? O Espírito Santo me levou a uma palavra que eu pregava no início do meu ministério. E eu até fiquei assim um pouco em dúvida, ô Senhor, será? Mas o Espírito Santo confirmou, filha, é essa a palavra. E foi engraçado eu pegar um caderninho que as folhas já estavam gastas, super gastas, velho mesmo. E a minha letra, né, de 15, 20 anos atrás. E aí eu fui buscar aquele esboço, rever aquele esboço. Queridos, eu fiquei impressionada. Quando eu comecei a ministrar aquela palavra, eu estava numa Assembleia de Deus, uma igreja com muito fogo do Espírito Santo, muito lindo, gostoso de pregar, porque a igreja envolve, vem junto, reage, vibra com a palavra. E aí eu pregando, e eu pensando, Deus, como eu penso diferente de 15 anos atrás. Não é a mesma coisa, é o mesmo texto, são os mesmos pontos, mas o Espírito renovou o meu entendimento. Eu falava desse ponto com um entendimento assim. Foi interessante, eu vi uma bolinha, como se eu começasse um desenho, e eu só tivesse uma bolinha, e a tinta fosse espalhando e ampliando. Eu fui me enchendo do gozo do Espírito à medida que eu pregava. Eu pensei, meu Deus, 15, 20 anos depois, é nova revelação, é novo entendimento, é novo poder. E eu fiquei vibrando com a presença do Espírito Santo ali através da sua palavra. E eu quero dizer, vai acontecer assim com você. Daqui a um ano, quem crê nessa palavra, recebe essa bênção. Daqui a um ano você vai dizer, meu Deus, há um ano atrás eu orava diferente. Há um ano atrás eu entendia diferente, eu discernia diferente. Eu não tinha essa visão. Eu oro hoje e determino, Deus vai abrir a tua visão em nome de Jesus. Deus vai tocar você de uma forma diferenciada. E você vai crescer como igreja. E eu declaro, não no meu nome, mas no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E para completar, queridos, então eu quero ministrar essa palavra hoje de manhã. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, eu vou compartilhar 3 princípios de uma igreja que cumpre o seu papel. Versículos 42 até o 47. Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, aleluia. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se haviam de salvar. Fala-nos, Espírito Santo,
É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É interessante que eu vou trazer o mesmo exemplo. Quando eu comecei a pregar o evangelho, mais jovem do que sou hoje, eu gostava de dizer que a Deus levantaria na igreja intercessores. Eu gostava de dizer que Deus levantaria na igreja pessoas comprometidas com a palavra para ministrá-la, ensiná-la e vivê-la. Vocacionados. E eu gostava de ensinar também que a igreja teria sempre aqueles irmãos que seriam os mantenedores, os generosos, que sustentariam a obra do Senhor. Hoje, 30 anos depois de iniciar o ministério e com esse novo entendimento que Deus tem me dado, eu quero trazer uma palavra totalmente nova, diferenciada dessa que um dia eu acreditei ser a verdade. Hoje eu vejo a igreja como o organismo vivo de Deus, com características pessoais dadas a ela como noiva do Cordeiro, vivendo uma responsabilidade de tornar-se uma noiva sem mácula e madura, aonde ela como pessoa, como organismo vivo, controlada pelo cabeça que é Cristo, servindo a Ele como o corpo dele, Ele disse: eu serei a cabeça da igreja, e a igreja será o meu corpo, e o corpo é um organismo vivo. Eu vejo que essas três atribuições não são designadas a grupos, são designadas à eclesia, são designadas ao ajuntamento, são designadas ao organismo vivo que a igreja é. A igreja é intercessora, a igreja deve ter o caráter de generosidade, a igreja como um todo deve ser apegada à sã doutrina para ensiná-la, vivê-la, pregá-la. Então hoje, queridos, eu quero desafiar-nos ao padrão bíblico. Eu não estou falando de um modelo, eu não estou falando de um modelo humano, eu não estou falando de um modismo, eu não estou falando de estratégias de crescimento apenas humano. Eu estou falando de um modelo bíblico. A igreja de Atos, ela traz a referência de como Jesus formou a sua noiva e como ele gostaria no passado, mas eu digo gosta, como ele quer, como ele deseja que a igreja se porte. É lindo ver que a igreja de Jesus é uma igreja que persevera na doutrina. Hoje em dia, uma das coisas que tem contaminado o evangelho é a manipulação de emoções. Vem-se para um culto na expectativa de sentir algo. Puxa, pastora, hoje foi diferente. Hoje eu senti algo. E é gostoso. É gostoso o quebrantamento. É gostoso o gozo. Quem nunca sentiu o gozo do Espírito não sabe que ele é incomparável a qualquer outro sentimento de prazer. Mas nós não somos movidos por apenas emoções. A emoção, ela vem. Você está ali no seu momento, na sua devocional. Você está lendo a Bíblia intencionalmente, buscando a pessoa de Cristo, crescendo na graça, se fortalecendo. E de repente os seus olhos marejam. E você é quebrantado, você é achado por uma palavra. Você é descortinado pelo Espírito Santo. E você começa a se quebrantar. Isso faz parte da movimentação espiritual. Mas não somos guiados por emoção. Não podemos aceitar que pessoas manipulem nossos sentimentos, nos tornando crentes volúveis, vulneráveis, infantilizados. Eu choro com música bonita, e você? Eu choro com filme romântico, e você? Eu choro com reportagens de pessoas em necessidade, e você? E isso não muda as nossas vidas. Você chora quando você vê
crianças passando fome. Você desliga a televisão e não mudou nada. Você não fez nada. Elas não foram atingidas pelas suas lágrimas no sofá. A situação muda se você se levanta e aí você diz, bom, eu vou procurar aqui perto da minha casa um assentamento onde pessoas estão vulneráveis. E o que eu vi lá na televisão está aqui pertinho, lá de casa, então eu vou ali e socorro alguém. E faço diferença no meio de uma pessoa, e sou resposta de Deus para alguém. Aí é uma fé prática. Aí eu não sou emocional, eu sou espiritual. Você consegue entender a diferença disso? Porque se você se emociona, você pode ser conduzido para o bem, mas a emoção também conduz para o mal. A gente se emociona e pode estar susceptível a toda sorte de influências. Então, queridos, a igreja relevante, a igreja madura em Cristo, ela é perseverante na doutrina. Ela é biblicamente instruída. Quinta-feira passada eu ensinei as mulheres casadas sobre serem mulheres santamente motivadas. Mulheres que não precisam de fatores externos que as induzam a cumprir a sua missão. Eu contei para elas que a motivação, ela tem que vir de dentro. Você pode apoiar pessoas, você pode ajudar pessoas, você pode impulsionar pessoas, você pode aconselhar pessoas, você pode sugerir pessoas, mas só a pessoa pode se motivar. E eu mostrei para elas que a palavra nos ensina que a motivação de uma mulher não é carnal e nem por situações ou pessoas externas, ela é bíblica. Colossenses capítulo 3 diz para a mulher, diz para o homem, diz para o menino, para o adolescente, para o jovem, para o ancião, para o pastor e para aquele que é novo convertido. Tudo que você fizer, seja em palavra ou seja em ação, faça para o Senhor, dando por Ele graças a Deus. Quem pode dizer amém? Está entendendo? Você não vai depender de reconhecimento. Você não vai depender de aceitação. Você não vai depender de estímulos. Você não vai depender de ajuda. Você não vai depender de sugestões. Você vai dizer, eu sou uma pessoa santamente motivada. Eu faço o que preciso por perseverança na doutrina. Eu sou a mulher que tenho que ser, não porque eu vou ser elogiada, cercada de flores, etc. Mas porque eu entendo o propósito para o qual eu vivo. Eu sou uma pessoa que serei íntegra, não porque todos ao meu redor são íntegros, não porque todos fazem isso, mas porque eu decido viver uma vida bíblica perseverando nos princípios e na vontade e na palavra de Deus. Quem é a noiva? Eu sou a noiva. Você é a noiva. A noiva tem prumo. A noiva tem firmeza. A noiva tem raiz. A Bíblia diz, estáis sendo, olha a palavra, edificados. Estáis sendo construído. Estáis sendo preparados. Um ano atrás, a minha postura era uma. Hoje, cresço em postura. Coisas que eu achava que eram talvez relativas, hoje já creio como absolutas. Por quê? A exposição à palavra. A santificação da palavra. O conhecimento da palavra. Então, quando você, meu querido, minha irmã, pensar no corpo, pensar na igreja como um todo, quando você levantar expectativas, pastora, eu tenho expectativas do corpo, onde eu quero fazer parte. Eu tenho expectativas, minha pastora, da igreja local, eu também tenho. Mas as suas expectativas têm que ser bíblicas. Esses dias uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu estou pensando em trocar de ministério. Querida, e por quê? Qual seria o motivo da sua troca? Alguma coisa indevida? Não, é porque lá no lugar onde eu pretendo ir, tem um trabalho que vem de encontro às minhas necessidades.
Então eu como, eu bebo, eu participo, eu estou aqui sendo ministrada, pastoreada, é isso, é aquilo, mas me falta essa atenção. Então a igreja não é aquela que se move por busca de atenção. A igreja não se desloca por falta de atenção. A igreja não pode ser carente. Carentes são as crianças. Me abraça, me pega, me dá colinho, dá pra mim, me fala. Essa não é a noiva. Nunca uma igreja local será completa em si mesma enquanto organismo, porque você já viu corpo sem cabeça ter movimento? Você já viu corpo sem cabeça ter vida? Você já viu corpo sem cabeça ter propósito? E a função do corpo é completar o cabeça. Não é querer que o cabeça simplesmente promova para ela todos os mimos da graça. Vem cá no colo do papai, esse é um momento. Mas tem um momento em que o papai diz: você cresceu, posicione-se. E se falta algo, seja você a resposta para que algo que falta venha a existir no meio do corpo de Cristo. Se eu fosse deixar a igreja todas as vezes que percebo uma necessidade, eu não tinha pastoreado nem por um ano, quanto mais por 31. Todas as vezes que vocês não correspondessem à minha expectativa, eu ia procurar outro povo. Eu ia procurar outras pessoas. Eu ia procurar outro altar. Eu ia procurar outra cidade. Eu ia procurar outro meio. Você tem demandas como ovelha, eu tenho demandas como pastora. Nada disso justifica minha ação. Eu não sou um bebê, um ser emocional. Nem você deve ser. Quando nós entendemos que a doutrina nos dá estrutura, você só deve buscar uma coisa como fonte inesgotável: a presença. A presença. Tem Ele, Ele está, Ele comanda, Ele faz, é Ele mesmo. Se não for o clone, a imitação, a armação, então ali é o lugar. A samaritana disse: eu adoro aonde? Onde é que adoro? Eu vou para Jerusalém, eu fico aqui, eu vou em tal templo, eu vou em tal lugar. Jesus disse: opa, é chegada a hora. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade não está num lugar, ela está dentro do templo que sou eu e que é você, na pessoa do Espírito Santo. Dê glória a Deus por isso nessa manhã. Pode aplaudir para Ele. Ele merece toda a glória, honra, louvor, respeito, tributo que nós possamos oferecer. A igreja bíblica perseverava na comunhão. É o segundo princípio. Ela era firme na doutrina. Depois ela valorizava o que eu acabei de dizer, que Deus nos deu como estrutura, o relacionamento. E é interessante que quando a Bíblia está falando de comunhão, ela está citando muitos aspectos. Se eu gastasse todo o tempo dessa mensagem só falando da comunhão, talvez eu nem conseguisse abordar tudo. Mas hoje eu quero pincelar o princípio. Quando a Bíblia fala que essa igreja bíblica, ela persevera na comunhão, primeiro ela está falando de uma relação livre com o Pai. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, 1 João capítulo 1, mantemos comunhão uns com os outros. Então o princípio da comunhão, pastor Derossi, contigo é a luz. Passa por Ele. Se eu estiver em trevas, eu perco a comunhão contigo.
Então eu tenho que voltar na luz. Opa, peraí, eu saí do foco. Aqui não tem foco, aqui tem sombra. Aqui tem sombra. Então se eu quero resgatar o princípio da comunhão, eu volto para a luz. E na luz eu consigo toda a estrutura de visão, santificação, coração, alinhamento, no que é vertical, para me dar estrutura para o que é horizontal. Eu ando na luz e mantenho comunhão com a Selma. Eu ando na luz e mantenho comunhão com a Maria. Eu ando na luz e mantenho comunhão com meu marido. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E aí sim, e só então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando vamos buscar resgate, quando vamos buscar perdão, quando vamos buscar reconciliação, quando vamos pedir que o sangue de Jesus nos perdoe porque nós pecamos, nós precisamos passar pela revisão do item comunhão. Eu estou na luz, eu estou com ódio da pessoa, então, ponto 1, não passei, eu volto atrás, eu preciso consertar. Porque eu digo, perdoa os meus pecados, igualzinho eu perdoei ele. É bíblico. O problema da gente talvez não viver a vida abundante é não entender a ordem, os princípios, a sequência. Não entender a jornada, não entender os passos. Querer ir para um lugar, mas não saber o caminho. Então quando eu sei o caminho, opa, para tudo. Stop, volto atrás. Vou restaurar a comunhão. Depois eu vou falar sobre a mentira, sobre a situação da intriga, a inveja, o ciúme, a contenda, o pecado sexual. Eu vou tratar, mas espera aí, restauremos a comunhão. Restauremos a comunhão com o Pai, restauremos a comunhão com o nosso irmão. Por isso que ela fala, antes de falar na oração, olha a sequência lógica que a Bíblia nos traz. Perseverança na doutrina, comunhão e só depois a última, oração. Porque até para orar, eu tenho que ter base doutrinária, eu tenho que ter vida bíblica e eu tenho que ter comunhão contigo. Se eu vou fazer um jejum hoje, eu estou com raiva da Leiliane, eu não preciso jejuar. Eu não posso, eu não devo, eu não vou. Não vai ter sentido, vai ser um mero ato religioso. Por que, Senhor? Isaías 58, jejuamos nós e o Senhor não atenta para isso. O povo ficava revoltado. Por quê? Por quê? Porque não há restauração do princípio. Marido e mulher estão dormindo separados, ou virados um para o outro, ou com a comunhão quebrada, mas ambos oram. Gasta o tempo da oração, pedindo a misericórdia, e antes de continuar com os teus pedidos, volta lá e conserta. Clama o Espírito Santo, chama aquela pessoa para uma conversa, recebe a perda, considera a perda, é perda mesmo, perdão fala de perda, a gente aprendeu isso aqui com a pastora Ilma. Libera essa vida e retoma a comunhão. Às vezes quando a gente ouve falar sobre esse aspecto da igreja de Atos, as pessoas falam muito sobre o social. Eu vou na tua casa e eu janto contigo, e você vem na minha casa e toma café, e tem festinha de tal ministério, e tem confraternização de tal discipulado. E isso é lindo. Isso é o que está ali 3 ou 4 versículos depois, é o partir do pão nas casas. É sagrado, é disciplina bíblica também, é incrível. Traz um outro nível de comunhão à igreja. Mas quando a palavra está dizendo na base da igreja, essa comunhão ela é bem mais ampla. É aquela coisa de você não se permitir ter arestas, nem dentro de casa, nem fora de casa. Eu não me permito ter arestas. É interessante, queridos, quando eu vou subir no altar para pregar,
me vem muito temor. É difícil eu subir nesse altar ou em qualquer lugar que eu estiver sem pedir perdão de pecados. Naquela hora. Às vezes eu estou para subir no altar e me vem de novo aquele sentimento. Zera a conta, minha filha. Às vezes onde eu estou, Senhor, vem sobre mim, Espírito Santo, me dá entendimento. Senhor, me lava com o teu sangue. Com o temor do Senhor eu vou subir agora nesse altar, perdoa os meus pecados. Porque, Senhor, eu não sei algumas coisas que eu cometi. A Bíblia diz que há pecados ocultos. Perdoa-me destes que eu nem sei ainda. E perdoa-me dos que eu tenho consciência também. Lava-me, Senhor, purifica-me. Restaura a nossa comunhão. Restaura a minha comunhão com as pessoas. Restaura a minha comunhão com os de perto. Restaura a minha comunhão com os de longe. Às vezes você olha uma foto no Instagram. Você está só fazendo uma coisa corriqueira, boba até, porque essas coisas se tornaram bobeiras. Que às vezes a gente agora incluiu na nossa rotina, ver a vida dos outros. E aí você olha lá e diz, mitidez. Postou só para lacrar. Só queria curtida. Só queria comentário. Só querendo ser. Passa lá as outras fotos e segue a vida. E ali a comunhão foi quebrada. Porque o Senhor diz, não julgue, para não ser julgado. Alguém vai olhar sua foto e vai trazer sobre você a mesma palavra de condenação, ou pior, do que aquela que você trouxe sobre o próximo. Pecar é fácil. Livrar-se do pecado é que é o desafio. Resistir até o sangue é que é o desafio. Santificar-se continuamente e restaurar a comunhão é que é o desafio. Não deixar pensamentos malignos, humanos, imorais, corromper a comunhão. Não deixar sentimentos amargos, de indiferença, de acepção de pessoas, entrar na nossa vida. E isso é desafio. Esses dias eu estava conversando com o João, ensinando algumas coisas para ele. E falei para ele, olha João, vou te dar uma palavra, como sua mãe. Pregar é fácil. Ah, mas você acha? Eu falei, aham. A palavra não é minha. A unção não é minha. A graça não é minha. O poder não é meu. A força não é minha. Tudo que eu entrego ao povo, trago dele. Se eu alinhar a minha vida, e ele me disser o que falar, ele disse até para a mula. A mula não falava e falou com o profeta. Ela não tinha discurso e ele deu o discurso para ela. Abre a boca e eu vou encher, meu filho está lembrando aqui. Falei para ele, filho, você é um jovem pregador. Lição básica, com uma mãe que prega há alguns anos. Pregar é fácil. É, mãe? É. Difícil, meu filho, é viver. Quando eu subo aqui, tudo é incrível. Você, meu Deus, que palavra. É a verdade o que essa pastora está falando, é a Bíblia. Mas quando eu desço daqui, e eu tenho que manter comunhão. Esse é o meu verdadeiro desafio. Sobre tudo que tu deves guardar. Guarda teu coração. Dele procede as fontes da vida. A igreja precisa manter comunhão. O que está errado? Por que meu casamento não desenvolve? Por que minhas finanças não crescem? O que tem a ver finanças com comunhão? Tudo. Nem a oferta pode ser recebida se a comunhão estiver quebrada. Manda colocar na lateralidade. Manda não descer ao altar a oferta. Engraçado que não manda reter. Não manda segurar. Não manda esconder. Manda deixar em outro lugar.
Deixa ali a tua oferta. Deixa. Fica suspensa. Volta. Com toda convicção de erro e pecado. Conserta-te com quem quer que seja. Com Deus ou com as pessoas. Aí volta e pega o que está retido e desce no altar. Quantas pessoas com sacolas e sacolas penduradas nas regiões celestiais. Ofertas entregues com comunhão quebrada. A maior oferta e o sacrifício a Deus é um coração quebrantado. Aquele que diz assim, eu posso estar errada, sabia? Eu posso estar errada, pode ser eu. Às vezes quando meu esposo fica chateado comigo, entristecido, primeiro pensamento que vem, problema dele. Eu não acho que eu fiz nada errado. Mas logo o Espírito Santo me leva a refletir. O que causou esse sentimento? Que tipo de ação você pode ter tido que causou? Ontem eu fiquei tão feliz. Porque eu estava voltando de uma ministração. E ele me recebeu com tanto carinho. Ele me serviu, ele cuidou de mim, ele deixou as luzes acesas para que eu pudesse entrar com segurança. E quando ele me recebeu, eu disse, Deus, agora faz sentido. Porque se eu falar a língua dos anjos e dos homens e não tiver amor, nada vai me aproveitar. Se eu voltasse para casa agora e meu marido tivesse embrutecido, desconfiado, frio, você impressiona lá, aqui não. Mas Deus, agora eu sinto que o Senhor está respaldando a minha vida. Porque se eu não tiver altar, não precisa edificar em cima. Não vai ter sustentação. A comunhão. É ela que realmente importa. Talvez o tempo que você está gastando buscando alguma resolução ou alguma graça ou alguma provisão, você possa começar a gastar buscando a comunhão. Resolvendo talvez o atrito entre Esaú e Jacó. Jacó teve experiências tão grandes com Deus. Eu não vou conseguir pregar o terceiro ponto, eu vou deixar para outro dia. Ele teve experiências tão poderosas. Mas ele teve que voltar e consertar. Eu imagino que depois de ser tocado por Deus, ter o seu nome trocado de Jacó, ladrão, enganador, por Israel, príncipe do Senhor, lutar com Deus e com os homens e prevalecer, ter se tornado o homem mais rico de sua época. Ter esposas e 12 filhos que nomearam as tribos de Israel. Ter sido o seu nome destacado para fazer parte da tríade humana. Existe uma tríade espiritual, Pai, Filho, Espírito Santo. Existe também uma tríade humana, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ocupou a terceira cadeira. Ele podia dizer, deu para mim, eu sou o cara. Eu não preciso enfrentar o terrível Esaú. Mas se você quer ser pai da fé, você volta lá e restaura a comunhão. Fez passar o seu gado, fez passar os seus filhos, fez passar o seu orgulho, fez morrer a sua carne. A Bíblia diz, Deus o tocou na coxa e ele mancou por todos os seus dias. Ele foi ferido no corpo para entender a transição que a sua alma e o seu espírito estavam vivendo naquele momento. Você não vai voltar lá correndo como você saiu. Ele saiu correndo, mas voltou mancando. Ele saiu negociando, pedindo a Deus que o abençoasse, e então ele daria o dízimo, e Deus aceitou. A formação estava em curso. Ele voltou, consagrando tudo.
entregando a sua vida, reconhecendo o Senhor. E a Bíblia diz que ele aguardou e disse: talvez eu morra. Se tu não me deres graça, eu não consigo restaurar os vínculos quebrados. Pessoas vivendo vidas vazias, legados comprometidos, falta de gozo espiritual por causa de vínculos quebrados, de falta de comunhão. E não adianta eu chamar a igreja para ser uma igreja intercessora, sem conserto, sem santificação. Eu preciso seguir a ordem que a Bíblia me dá para seguir. E ele volta lá. E a Bíblia diz que os irmãos se reconciliam. O mesmo favor que ele achou em Peniel, o Espírito Santo traz ao coração de Esaú, que não sei por que levou 400 guerreiros para o encontro. Mas não foram necessários. Uma única ação de Deus restaurou o irrestaurável, consertou o que estava quebrado. Foi seu pai que você deixou para trás? Foi sua mãe? Foi uma separação? Foi um pastor? Foi um chefe? Quem ficou para trás na sua história? Volta. Reconcilia. É interessante porque o sofrimento tem esse poder, nos tornar humildes. A gente para de apontar o dedo e de se sentir cheio da razão. Por isso que Deus faz ciclos de humilhação contínuas na nossa vida. Ciclos de humilhação, ciclos de humilhação, ciclos de humilhação. Os humilhados serão exaltados, os humilhados serão exaltados. Ciclos de humilhação. Não é porque Ele tem prazer de ver você penar. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele não tem nenhum prazer nisso. Ele tem prazer em te abençoar, em te exaltar, em te rever, em te ajudar. Só que Ele permite, sabe por quê? Porque você avalia de novo direitos. Sabe quando a gente tem misericórdia de um enfermo? Quando a gente passou por uma doença. Sabe quando a gente tem misericórdia de um necessitado? Quando a gente já careceu de ajuda. Sabe quando a gente valoriza a comunhão? Quando a gente já sentiu o coração solitário e ferido. Fique de pé no seu lugar. Essa palavra de ensino, ela vai servir como base, igreja. Deus tem um avanço para nós. Não é à toa que nós estamos começando um ano de jejum e oração, de alinhamento. É propósito de Deus. Você vai deixar que o Espírito Santo implante essa palavra com mansidão. Quero concluir com o último texto dessa manhã. Apóstolo João, ele disse assim: eu não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos, aqueles que ele tinha gerado em Deus, andam na verdade. Eu quero dizer como pastora nessa manhã, eu não tenho maior alegria do que saber que a igreja, onde eu sirvo ao Senhor e faço parte dela, anda na verdade. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, intercessor poderoso. Palavras não mudam o nosso destino, Senhor, a não ser que sejam as tuas. A não ser que sejam as tuas palavras, não tem poder de mudar o destino. Mas eu sei que as tuas palavras foram publicadas aqui. Nos mantém fiéis. Nos ensina, Espírito da verdade.
Nos ensina, Espírito da verdade. Queridos, eu sei que a gente não pode fazer algumas ações nesse período, mas hoje de manhã eu preciso. O Espírito Santo me incomoda, me dirige a isso. E eu gostaria que só atendesse a esse apelo quem realmente precisa dele. Eu não estou chamando todos a virem, mas eu sinto que tem pessoas aqui que hoje não é um dia, hoje é o dia da sua vitória em relação a restaurar a comunhão. Se você sente que essa palavra é para você, Deus te achou hoje aqui, vem aqui no altar, sai do seu lugar e vem aqui, eu preciso orar por você nessa manhã. Se mova e diga: Deus, o que eu não posso restaurar sozinho, dê por favor uma distância do seu amigo, do seu irmão. Eu peço que o Senhor venha restaurar em mim, porque hoje é a minha oportunidade. Eu não vou conseguir sem a tua presença. Veja que antes de Esaú, Jacó encontrou com Deus. Se você precisa desse encontro, sai do seu lugar, vem nesse altar. Que os seus pés se movam espiritualmente nessa manhã. O Espírito Santo encontre um lugar na tua vida que jamais foi aberto, uma via. Porque a cura se processa assim. A cura começa de dentro para fora. Começa com você. Restaura nossa comunhão perdida, Senhor. Acha-nos onde nós nos desviamos, ó Pai. Encontra-nos aonde nos perdemos, ó Pai. Tua palavra diz: volta lá e se arrepende aonde você caiu. Senhor, quebra e destrói os argumentos das mãos de Satanás nessa manhã. Pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Oriabashiria la yamanai cantalabas.
Restaura, Senhor, a comunhão da tua noiva. Restaura, Senhor, a comunhão da igreja, Pai. Restaura-nos, ó Pai. Oh, Jesus. Pelo poder do teu nome, do teu sangue, restabelece-nos. Perdoa-nos. Se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos lava com teu sangue, Senhor. Representamos as nossas famílias. Restaura a comunhão no meio dos nossos lares, no meio da nossa parentela, Senhor. Restaura a comunhão entre os pais e os filhos, entre o marido e a esposa, entre os irmãos, Senhor. Restaura em todos os níveis a nossa comunhão contigo, acima de tudo, e a nossa comunhão com os nossos irmãos. A ação que só o Espírito Santo pode realizar. Xeremanai, orelamanaya, orelemanai. Só o teu Espírito, Pai. Só o teu Espírito pode lavar. Só o teu Espírito pode regenerar. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo desça sobre a Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga e toda a sua ramificação espiritual antes, hoje e no nosso futuro. Aplicamos o sangue de Jesus em seus 7 derramamentos para tomar os argumentos das mãos de Satanás e para trazer vida nova para nós. Aplicamos os 7 derramamentos do sangue de Jesus para restaurar a comunhão que foi perdida, o vínculo que foi quebrado, o amor que foi partido. Pedimos, traz de volta, Senhor, em muito maior dimensão, por amor do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te clamamos, nós te agradecemos. Queria que a igreja honrasse o Senhor aplaudindo ao Senhor nessa manhã, em gratidão. Pode voltar, querido, querida, ao seu lugar. Vamos dar mais forte esse aplauso. Um aplauso de humildade, de quebrantamento, de súplica. Um aplauso de devoção, de ajuda, Arabaxere Manaia, que foi estendida a nós como povo do Senhor nessa manhã.